Fala, torcida do Mengão, bora ver as últimas informações do Flamengo. Hoje tem tudo sobre a vitória do Flamengo sobre o Grêmio e um placar mentiroso porque 1 a 0 saiu muito barato. Tem tudo sobre janela de transferências e Paulo Dybala no Flamengo. Você vai saber mais sobre essa história nesse vídeo. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Esse nome te agrada? Deixa aí nos comentários. E se não, quem você traria? E nação, você que me assiste e ainda não se inscreveu no canal, aperta no botão aí embaixo de se inscrever porque a sua inscrição ajuda demais o canal a continuar crescendo. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos pro Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente para falar do Flamengo. Venceu na rodada, diminui ali a distância para o Palmeiras nessa briga por título. Foi boa a rodada para o Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você. Abraço, Jailson. Beijo, Mari. Todos muito contentes nessa segunda-feira aí, né? Tô acompanhando o programa aqui, o pessoal taca o Jailson, então tá com a risada frouxa, que é uma beleza. Mas vamos que vamos aí, nesse pique. O Flamengo que conseguiu uma boa vitória ontem contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E custou a fazer o gol diante da supremacia que teve, né? A posse de bola, foram 20 finalizações no gol do Grêmio e aí saiu o gol naquela bela jogada do Ortiz para o Royal, do Royal para o Carrascal. 1 a 0, placar magro, mas muito importante, como você disse, porque o time jogou bem e encostou no Palmeiras, né? São 4 pontos de diferença nesse momento, ainda tem um jogo para cada um antes do confronto direto no Maracanã, no dia 23, 21 horas, né? O jogo vai ser de noite, então, no sábado. Então, fica essa diferencinha aí. O Flamengo tem um jogo a menos, a gente sempre pontua isso, uma partida contra o Mirassol. Então, o Flamengo deve cumprir esse jogo depois da Copa, porque agora tá aquela correria. É jogo atrás de jogo, não tem espaço nesse calendário. Então, o Flamengo teve uma boa atuação, lamenta num certo sentido, porque Jorginho e Everton Araújo levaram cartões amarelos, ficam fora do jogo contra o Atlético Paranaense na próxima semana, no próximo fim de semana, no caso, na Arena da Baixada. Então, esse é o que dá para lamentar. E o De La Cruz não joga no sintético, por exemplo. O Paquetá não se sabe quais são as condições dele, se ele vai voltar a tempo, pode fazer a volância, digamos assim. E tem também o Pulgar, que está se recuperando de um problema no ombro, também fica subjúdice aí essa questão da participação ou não do Pulgar. Quem foi muito bem ontem foi o Léo. Qual Léo? Os dois Léo, os 3 Léos do Flamengo foram bem, né? Léo Pereira, Léo Ortiz e também Léo Jardim, por que não? Que teve uma boa participação, o time foi muito bem montado. Então eles chegam aqui, fora o Léo Pereira, 2 Léos, o Ortiz e o Jardim, chegam aqui para falar um pouquinho para a gente sobre como foi essa atuação grandiosa do Flamengo ontem, apesar do placar um tanto quanto magrinho, tem que afiar um pouco mais a pontaria, mas o Flamengo sobe de produção num momento importante antes do confronto com o Palmeiras, confronto direto no dia 23. Vamos ouvir. Vitória extremamente meritória porque fomos a melhor equipa, quer na primeira parte, quer na segunda. A pena minha que o aproveitamento em termos ofensivos não foi maior, ainda tivemos 2 bolas na trave, mas uma vitória extremamente justificada por aquilo que a equipa produziu ao longo das 2 etapas e os jogadores estão de parabéns. Bom, é um trabalho que a gente tem diariamente e as características dos jogadores também ajudam a isso. O Jardim é um cara que pede muito para a gente acelerar o jogo e buscar os espaços. E acho que hoje a gente teve um jogo muito inteligente de todo mundo ali, principalmente esse quarteto e mais os 2 laterais. A gente conseguiu ter o controle do jogo e saber a hora de forçar os passes, de atacar e buscar esses espaços. Tanto que no final ali a gente conseguiu ter bastante controle do jogo com a bola, evitando que o Grêmio ficasse, tivesse bola na área, tentasse construir os ataques deles, mas não só se defendendo bem, mas se defendendo com a bola, né? Tá, então, a dupla de Léos do Flamengo, dupla porque tem 3 Léos, geralmente a gente fala da dupla de zaga, né, Léo, mas agora falaram aí o Ortiz e também o Leonardo Jardim. Quinta-feira, compromisso, Copa do Brasil no Barradão contra o Vitória. Vitória também magra aqui no Maracanã, 2 a 1, um golzinho de diferença. Com empate, o Flamengo avança, mas vai ver como é que vai ter que jogar, até para poupar, dosar forças, né? Porque na quinta-feira
é o jogo no Barradão, 21h30, e depois o jogo já é no domingo na Arena da Baixada. E o Flamengo está nessa reta final aí, dessa maratona de jogos fora de casa em sequência que teve, enfim, contando todos os tipos de adversários, apesar de que na última semana houve aquele probleminha lá, problemão, né? Probleminha, jeito de falar, do Independente de Medellín. O Flamengo basicamente não jogou, talvez tenha poupado até e dado mais gás para o time se apresentar tão bem ontem na Arena do Grêmio, mas fato é que agora não tem jeito, Glaucia. Treina, volta, se representa, viaja, pega avião, vai embora. Então, na quarta-feira, a delegação já vai embarcar para Salvador para esse jogo muito importante também, Copa do Brasil, 21h30 contra o Vitória na quinta-feira. Glaucia, segura o riso aí, Jair. Segura o riso. Pedro, é todo dia esse riso frouxo. Eu adorei. Você sabe a dificuldade que é pra apresentadora, que tem hora que eu não olho nem pra cara dele, que é pra evitar a quinta série. Quer se defender? Não, mas como Já é que eu não estão vou te colocando no mau caminho. Como eu não vou estar com riso frouxo? Ó, final de semana de folga. Eu tava em casa no final de semana, churrasquinho ontem, e minha mãe tá aqui. Mamãe tá me mimando. Ah, entendeu? delícia. Almocinho, vou chegar então aqui, almocinho tem da mamãe. Tem motivo. Como é que eu não vou estar com riso Aquele frouxo? feijãozinho joia. Claro que eu tô com riso frouxo, pior ainda. Tá aí, Pedro, explicado ainda, tá bom, meu amigo? Trazemos o bastidor pra você do riso frouxo. Um beijo. Tá certo. Tá justificado e tá justo. Um beijo pra todo mundo aí. Ontem, um Flamengo dominante pra cima desse Grêmio, né? De oportunidades perdidas. O Pedro destacou aí alguns personagens desse jogo, um Flamengo coletivo e individualmente muito forte nessa partida de ontem, né, Jailson? Sim. Até em relação a, por exemplo, o que a gente estava falando do Courtois lá, né? De ter evitado o pior, foi o Everton ontem. Porque o Everton, se fosse pegar aquele XG, né? Vou até aproveitar, então. A gente tem números do Everton, então ajuda aí nessa tua fala, já. Era exatamente isso, porque o Everton evitou o pior, né? Olha aí. Na mão, ó, mapa de finalizações sofridas pelo Grêmio e a atuação do Everton, 20 no total, 5 no alvo, 4 defendidas. E aí a gente tem também para fora, onde foram as defesas, personagem do Grêmio, né? Trazendo também o que poderia ser pior. Poderia ter sido bem pior, porque o Flamengo, ao meu ver, semelhante ao que aconteceu contra o Atlético Mineiro, teve muito espaço, numa zona muito perigosa do jogo ali, do campo, porque o Grêmio estava com o sistema de 3 zagueiros, só que os dois laterais, no final das contas, né, os dois alas, o Pavão e o Caio Paulista, que depois entrou no lugar do Pedro, né, que acabou se lesionando, eles eram atacantes, né, até outro dia. Então, o correr para trás deles e até o guardar a posição, até o olhar para trás para ver se tem alguém ali, eles têm essa dificuldade. E foi ali que o Flamengo explorou. O Flamengo explorou muito com os dois pontas, né? Tanto o Plata quanto o Samuel Lino nas costas desses jogadores. O Carrascal também com muita liberdade de se movimentar. O Pedro saindo um pouco para fazer o que a gente já tem visto há um tempo, né? Que ele saindo um pouco para tentar organizar. O Jorginho também ontem. Ontem o Jorginho estava com muita tranquilidade, um recital, né, do Jorginho, fazer o time do Flamengo jogar. Então, assim, o Everton, ao meu ver, evitou o pior, porque poderia ter sido até uma goleada, se a gente for falar com sinceridade, o que foi o jogo de ontem entre Grêmio e Flamengo. Agora baixo, né, o número de aproveitamento do Flamengo nas oportunidades criadas, né? Porque de 20 finalizações, 5 no alvo, e ainda contando com as intervenções do Everton, é quase o mesmo número que o Grêmio acertou de finalizações. O Grêmio teve 3 consideradas finalizações certas. Então, assim, um domínio absurdo do Flamengo. E a gente tem falado sobre isso, né? Acho que essa discussão veio até na Copa do Brasil, quando o Flamengo vence, entre aspas, só por 2-0 ali. E também poderia ter sido muito mais. E vamos ver, né? Tem condições absolutas de... Do Vitória? 2-1, exatamente. Um único gol de diferença, né? Que poderia ter sido mais. Só que se repete o placar, o Flamengo tem a vaga garantida. Mas ainda assim, uma exibição muito boa, né? O que a gente tem falado do Palmeiras, que falta de exibição, do Flamengo sobra. E sobra mesmo, assim. Eu acho que é só esse ajuste na hora de você aproveitar esse volume ofensivo, essa finalização para fora. Se o Palmeiras é muito letal, né, nas chances que cria, eu acho que esse é o ponto, né, Mari?
Um Palmeiras que tem sido muito eficiente, né? Que a gente pode não ver essa apresentação tão volumosa e tudo mais. E um Flamengo que poderia ter feito mais. Inclusive, a gente, na sequência, vai ver aí alguns números também desse jogo, que acho que ilustram muito bem esse papo dessa vitória do Flamengo. Quem pega o placar só 1-0, acho que foi aquele jogo amarrado, enfim. Mas não, de um Flamengo que criou, mas não foi tão letal. Tá aí na tela pra gente, ó, 20 finalizações, 5 no alvo, 6 grandes chances, 35 ações na área rival e gols esperados 2,77. Isso ratifica muito isso que a gente tá falando. Quase 3 de gols esperados, loucura, né? 6 grandes chances e 5 finalizações no alvo, só 35 ações na área rival. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa e evidencia quando você vê o outro lado, né? 7 do Grêmio. Não, isso é muita coisa para um time visitante, né? Isso, é o jogo de um time só. Exatamente, porque o Flamengo jogando fora de casa contra o Grêmio na parte de baixo da tabela sim, mas estava jogando em casa. E o Flamengo foi dominante do início ao fim, realmente perdendo. E aí fica um jogo perigoso, né, naquela parte final, porque o Flamengo, empilhando chances, né, uma atrás da outra, acaba fazendo um golaço, porque o gol do Carrascal foi o Tomatão, né? Tomatão falou tanto do gol, do hat-trick do Carrascal lá na Libertadores na semana passada, acabou que nem jogo teve, e aí o Carrascal conseguindo fazer o gol na noite de ontem. Uma bela jogada pelo lado direito, porque o Léo Ortiz faz um baita passe, né? Aquele passe ali pelo lateral direito, o Emerson Royal conseguindo chegar nas costas da marcação, ajeita para trás e o Carrascal consegue finalizar. Mas era justamente os dois lados, né? Os dois corredores que o Flamengo estava explorando, aproveitando ali as costas dos dois alas, porque tinha essa dúvida, né? A dúvida do zagueiro de cobrir a ala ou ficar ali marcando a grande área, porque o Pedro estava rondando por ali, o Carrascal também, e ali os dois laterais não acompanharam, o Emerson Royal viu a brecha, o Léo Ortiz foi muito feliz no lançamento, e aí o Flamengo consegue fazer o gol, mas foi de fato um atropelo do Flamengo fora de casa, e ali ficou 1-0, ficou barato mesmo. O Léo Ortiz tem muito isso, né, de uma qualidade de passe, de sair jogando sempre muito bem, de ter uma visão de jogo muito boa, né, acho que dá para explorar demais essas virtudes do Léo também. Agora sobre novas contratações, porque o técnico Leonardo Jardim também falou sobre novos reforços e ele disse que o Flamengo vai, na janela de transferência, fazer contratações pontuais. Ele disse, nós vamos fazer contratações pontuais porque já temos um elenco muito qualificado, já temos um elenco muito bom. Ele usou esse termo, né, para classificar o elenco do Flamengo. Ele disse, o elenco do Flamengo já é um elenco muito qualificado, o elenco de jogadores do Flamengo já são jogadores muito bons. Aí, o que ele falou que chamou a minha atenção? O pedido que eu fiz para a diretoria foi para que, se possível, não perdesse o jogador. Ele não quer, na janela de transferência, perder jogador. A ideia dele é que chegue algumas peças, mas que ele não perca nenhum jogador. E Flazueira, e essa história de Dybala aí que tá todo mundo falando? O que tá acontecendo? O que acontece é que o Dybala ontem deu uma entrevista dizendo que foi o último jogo dele pela Roma diante do torcedor, diante lá, né, da torcida da Roma. Ele garantiu que está se despedindo e que não vai permanecer na equipe italiana, está acabando o contrato de Paulo Dybala, e aí começou um monte de gente falando sobre a possibilidade do Flamengo contratar o Dybala e do jogador vir de graça para o Flamengo. Deixa eu explicar. O Dybala está saindo da Roma. Ao que tudo indica, o Dybala ele vai voltar para o futebol sul-americano, mas como eu estive na Argentina faz 2 semanas, as pessoas estavam falando muito sobre a possibilidade do Dybala ir jogar lá no Boca Juniors, tá? Muita gente falando disso lá na Argentina, então assim, não vou ficar aqui. Óbvio que eu queria que o Dybala viesse para o Flamengo para dividir a posição ali com o Arrascaeta. Acho que a gente teria ali um substituto para o Arrascaeta à altura. Acho que é um jogador que chegaria para somar e ajudar bastante, mas não vejo neste momento nenhum movimento do Flamengo em direção a trazer Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante também, é muito importante para a plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair algo novo, você vai ficar informado em primeira mão de tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza?
rubro-negros e rubro-negros falando um pouquinho mais do jogo. O Flamengo fez a lição de casa, fez o que tinha que fazer e levou os 3 pontos lá de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e entra de vez aí no bololô aí com o Palmeiras de colar no líder, né? Não deixar o Palmeiras desgarrar. O Palmeiras tropeçou contra o Remo, empatou em 1-1 e o Flamengo ganhou por 1-0 e 1-0 mentiroso, porque poderia ter sido muito mais esse jogo contra o Grêmio, que se segurou como pôde no primeiro tempo ali, depois da primeira metade do primeiro tempo. Dava para o Flamengo ter feito muito mais, porque o Grêmio foi muito mais sorte do que juízo. Faltou um pouquinho mais de qualidade aí, mais de refino técnico nos jogadores do Flamengo para poderem ampliar o placar, mas mesmo assim, com esses percalços todos, conseguiram fazer um resultado importantíssimo fora de casa, que agora deixa o Flamengo muito mais perto do Palmeiras e ainda com um jogo a menos. Sempre é bom lembrar e ressaltar isso, que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras, então encurtou ainda mais essa distância, e eu tenho certeza que o jogo crucial para o Flamengo conseguir ficar tranquilo antes da Copa do Mundo vai ser esse jogo aí contra o Palmeiras, antes da parada para o Mundial, que aí vai arrematar a liderança pro Mengão, que eu tenho certeza que o Verdão aí já tá se tremendo nas bases aí, os porcos tá ficando já com medo já do Flamengo, que deixou chegar, agora esquece, né? Vai ficar na cola aí, e se vacilar mais uma rodada, tenho certeza que pode ser até antes, hein? Até antes o Flamengo pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é continuar nessa pegada, continuar jogando sério todos os jogos, competitividade sempre, que o Flamengo tende a retomar essa liderança o mais rápido possível. Quero saber a sua opinião, torcedor rubro-negro, quem foi o melhor em campo, gostou do time titular do Leonardo Jardim, mudaria alguma coisa? Deixe a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, valeu!